hoje é dia de analisar um mapa. E eu, mês passado, né, tava em live e aí pediram pra eu analisar um mapa ao vivo, no improviso. E foi muito legal, foi muito divertido. Tanto que originou um grupo no Telegram, né? E esse grupo está ativo até hoje, mais de um mês. Olha que maravilha, faz mais de um mês que esse grupo está ativo, né? E as pessoas já estão pegando tanta intimidade, que eles já estão espalhando boatos sobre mim, entendeu? É mais um grupo, assim, não de tanta astrologia, mas de bullying a Amanda. Eu tenho essa particularidade, assim, dessa... E aí, esse grupo vai ser o privilegiado, né? Onde eu vou analisar o mapa de alguém desse grupo no improviso. Só que aí tem a seguinte questão, né? Eu coloquei algumas regrinhas pra funcionar melhor. E pra não ficar tão chato assim, eu vou fazer uma outra live analisando também o mapa de alguém que não está no grupo, tá? Só que vai ser o seguinte, a pessoa do grupo vai ganhar uma consulta, ok? Então, eu já avisei as pessoas lá do grupo que eu estou online, tô até olhando o Telegram aqui. E alguns ficaram mandando mensagem, choramingando. Amanda, por favor, faz o meu, faz o meu, faz o meu, faz o meu. Falei assim, vou fazer do primeiro que entrar e que me mandar os dados aqui pra eu analisar. Então já está avisado, né? E tem que estar ciente de que não pode ficar com vergonha. Pra ter essa interação e tudo mais. Então, a primeira pessoa do grupo que me mandar os dados aqui, eu já vou montar o mapa no SolarFire e vou compartilhar com vocês. Ah, e eu falei que eu ia tirar minha peruca aqui, né, gente? Ai, ai. Então, manda os dados, é isso que importa, tá? É o primeiro que mandar os dados, eu vou montar o mapa, ok? A minha peruca aqui. Depois eu tiro, gente, eu tenho vergonha. Já tô aqui abrindo o SolarFire pra montar os dados, tá? O Ailton, ele tá lá no grupo com o mesmo nome, inclusive, né? Então fica mais fácil aqui. Mas qual a data? É às 23 e 27, mas qual que é o dia? Então vai ser o seguinte, eu vou analisar o seu mapa, tá? Hilton, você pode me falar mais ou menos qual área que você quer que eu analise, se tá funcionando, se não tá funcionando, como é que funciona. Na consulta é bem diferente porque a gente precisa de um pouco de contexto, né, da vida da pessoa. Então eu vou fazer uma análise mais geralzona e você vai podendo ir direcionando o que você quer, né, de informação. Minha mãe aqui não tira a peruca não, é pavoroso. Minha própria mãe, gente, minha própria mãe. Tá, vamos analisar um pouquinho da sua carreira então, ok? E lembrando que mais pra frente, daqui uns dias, eu vou fazer também uma outra live fazendo essa análise, assim, disponibilizando pra quem não faz parte do grupo. E depois eu vou agendar com você a sua agenda, a sua consulta. Vou mudar a tela aqui. Olha só. Confere aí seus dados. 18 de junho de 1989 às 23h27 em Santos. Ascendente em Peixes, Lua em Sagitário. Geminiano. Veja se tá certinho aí. Esses dias a gente fez uma aulinha, né, calculando o temperamento. E foi bem divertido, né? O pessoal interagiu bastante. E aí a gente pode calcular o temperamento dele aqui, né? Como a gente viu, os pontos que a gente vai usar para o cálculo de temperamento é o regente do ascendente, né, que no caso é Júpiter, e Júpiter também está num signo sanguíneo, então live surpresa que você vai fazer para quem não está no grupo. Olha, eu vou avisar nos stories antes, tá? Eu vou avisar nos stories antes, tipo assim, no dia. Hoje vai ter uma análise de mapa para quem não está no grupo. Aí, então tem que ficar de olho nos stories, tá? Então ele é duplamente sanguíneo e esse regente do ascendente tem uma pitadinha colérica, mas tem 7 graus de distância ali, mas a gente pode até considerar que ele é um pouquinho mais quente, né? Do que de costume, dentro dessa umidade toda dele. Então a gente tem também outra... um ponto fleumático do próprio ascendente.
A estação do Sol é bem sanguínea também, ok? E até a gente calculou esse mapa no próprio grupo, né? Ele mandou lá no grupo, pediu pra gente calcular, agora que eu tô lembrando, ele é bem sanguíneo. Então ele também nasceu... Ah, valeu, que bom. Ai, a Milena, oi Milena, que legal. Depois eu demorei pra ver porque tava ali que era advogada, daí depois eu vi que era você. Obrigada pelos elogios. Eu vou avisar nos stories quando eu for fazer e se eu lembrar eu aviso você também, tá? O quarto ponto que a gente analisa do temperamento também é a estação do Sol, né? É a fase da Lua. Aqui no caso a gente tem uma Lua cheia, que ela está quase no ápice dela, né? O Sol tá 27 graus de Gêmeos e a Lua não chegou no 27 graus de Sagitário, ela tá no grau 25. Então ainda é uma Lua colérica, né? Ela tá quase no ápice dela. Então, inclusive tá num signo colérico também. A gente pode perceber aí que a mentalidade dele é muito acelerada. Primeiro porque Mercúrio ele tá bem aspectado, que ele não tá sobre os raios do Sol e ele tá numa distância bem interessante aí do Sol e tá no próprio domicílio, né? E ainda tá na casa 3, embora seja no quarto signo. E reforça o signo solar, né? O regente do ascendente também tá no signo de Gêmeos. E pela Lua estar quase cheia, tem uma mente muito agitada, muitos pensamentos. Talvez seja interessante cuidar um pouco mais dessa relação mental para ter mais paz interior, né? Muitas das coisas a gente pode perceber que estão sujeitas a estar acontecendo mais por conta da tagarelice da cabeça. O Google postou nesses dias no grupo de CLS que eu morri de rir. Até fizeram uma versão daquele vídeo com pagode no fundo, que eram 2 coelhos brigando. Nossa, eu achei aquilo muito engraçado. 2 coelhos brigando. Daí ele colocou lá, a cabeça de um geminiano. Ai, gente, foi muito engraçado. Bom, e aí o quinto e último ponto é o Senhor da Natividade, né? Nós temos 2 opções aqui para Senhor da Natividade, que é Mercúrio ou Mercúrio ou Saturno. Os 2 são melancólicos, né? E aí eu lembro que na hora eu falei assim, eu não vou ver as triplicidades de termo e face, não. Mas agora, montando aqui no meu software, dá pra ver que Mercúrio também está nos próprios termos, né? Então ele ganha um pontinho mais favorável por estar nos próprios termos. De qualquer forma, os 2 seriam melancólicos, né? Os 2 são astros melancólicos, mas a diferença seria que esse astro melancólico está num signo sanguíneo. Então ele aí tem uma tendência bem sanguínea no mapa dele, né? Com um pouquinho de flema, um pouquinho de cólera, um pouquinho de melancolia. Mas mesmo assim tá voltado tanto pra umidade, né? Menos a fase da Lua, que tá colérica num signo colérico. Então essa questão de relação emocional é muito importante ter um ponderamento, né? De prestar mais atenção no que tá sentindo. Tem uma tendência, às vezes, a ser um pouquinho explosivo, né? Nessa relação emocional, sentimentos muito à flor da pele. Então, talvez seja interessante olhar um pouco para isso. Até porque pode gerar muitas situações de saúde, né? Desencadeadas por essa relação emocional. Ele pediu para ver essa questão de saúde, mas a questão profissional também. O que a gente primeiro observa aqui é que o regente da casa 10, ele está em queda em Gêmeos. Então, a princípio, a casa 10 ela não fala só dessa parte profissional, ela fala da mãe também. Pode ser uma mãe ou ausente ou buscando alguma outra coisa e não podendo dar tanta atenção assim, né? Ao mesmo tempo que tem uma expectativa muito grande em relação a essa mãe e essa aprovação maternal. Isso dificulta um pouco numa relação de visibilidade profissional. É como se não conseguisse se expressar profissionalmente, se encontrar profissionalmente, sempre se sentisse um pouco desconfortável nesse âmbito profissional, se sentisse até um pouco apagado, né? A Lua tá em Sagitário, colérica na casa 10, o que pode, né, trazer até um certo conforto em se expressar profissionalmente, né, ou em estar nessa busca profissional, em ter esse foco profissional,
mas ao mesmo tempo, pelo dispositor não estar bom e não ter uma recepção mútua, e sim, ele tá combusto sob os raios do sol, né? Ele ainda não tá muito favorável ali. Então, é como se tivesse um desencontro muito grande, né? Então, dá pra realmente entender esse princípio de dificuldade nessa parte profissional. Como eu trabalho com a visão sistêmica, a primeira coisa que eu vou olhar é essa relação com pai e mãe, né? A parte paterna é como se tivesse bem fortalecida, né? A gente tem o regente da própria casa 4 domiciliado, tem Sol e Júpiter ali, que são, de certa forma, mais benéficos, né? Mais tranquilo. Já ao contrário, a casa 10 ela tá um pouco dificultada o regente dela. E, querendo ou não, Saturno ainda está na casa 10, embora esteja no 11º signo. Então, a gente pode entender que ainda tem essa dificuldade com a figura materna. É bom porque o pai ele dá essa força, esse fortalecimento, né, de básico para você ir para o mundo. Só que a mãe, ela abre as portas para a prosperidade, para um reconhecimento também, né? Porque ela foi a primeira que deu a luz para nós. Então é muito importante que a gente receba de certa forma uma bênção, né, da mãe. Não precisa fazer amizade com ela, né? Talvez ela seja uma pessoa um pouco difícil de lidar, ou um pouco omissa ou ausente, né, dentro das questões próprias dela. Mas é interessante reconhecer que ela faz o melhor que ela pode, ou que, é, enfim, ela não precisa 100% ter a aprovação dela, sabe? Mas que ela é do jeito que ela é e do jeito que você merece que ela seja, sabe? É um pouquinho complicado. Porque normalmente as pessoas entendem que tem que fazer as pazes, que tem que perdoar, que tem que fazer amizade. Não é bem isso. É só reconhecer que é a mãe, sabe? O que é, às vezes, mais doloroso e mais difícil. Bom, no geral, você pode se dar bem com profissões que envolvam comunicação, intelecto, pelo próprio temperamento, né? Em que você lide com pessoas, com ideias, com dar aulas, ou talvez que você consiga cuidar de pessoas também, porque a gente tem uma lua em Sagitário ali, embora seja uma lua colérica, bem colérica, mas é uma lua que tá ali na casa 10 e a lua ela sempre indica cuidados, né? Então pode ser um cuidado mais intelectual, pode ser um cuidado pela palavra, né? Que aí alinha essa relação mais sanguínea, né? Ó, já falou que gosta de psicologia. Tá aí, é uma possibilidade bem interessante para você trabalhar com psicologia. Astrologia, né, também cabe um tanto aí. O regente da casa 9, que fala dessas ciências mais altas, né, como a astrologia, no caso vai ser Marte, que está regendo a casa 9, que está abrindo com a cúspide no signo de Escorpião. Marte, ele tá bem neutro ali ele tá peregrino, né, na verdade, no signo de Leão. Então ele não chega a estar debilitado, mas também não está em dignidade, né? Ele está neutro. É um signo fixo, então ele indica um espalhar, né? Uma relação também de criatividade, de fazer de uma forma mais dinâmica, empregando utilidade nisso também, né? Jornalismo, política. Eu vejo mais uma relação de jornalismo e política também, né? Acho que até talvez combine um pouco melhor por essa relação mais sanguínea, mais... É claro que o mapa ele não vai trazer uma coisa específica pra gente, né? Ah, você nasceu para ser professor de geografia. Mas ele vai sempre indicar alguns caminhos e algumas possibilidades, algumas tendências que sejam interessantes. E é sempre válido lembrar, a Lua ela também fala da relação da gramática, né, da ordem das coisas, da palavra, né? Ela envolve memória, envolve lar, envolve o povo. Ela também tem esses significadores de aconchego, de nutrição.
Embora você também tenha Vênus ali, né? No signo de Câncer, que é o signo da Lua. Então acentua um pouco essa relação de querer cuidar, talvez. Ó, ele falando que sim, gosto de línguas também. Legal. Agora que eu tô acompanhando os comentários, gente, desculpa. Sim, lido bem melhor com meu pai e a mãe é difícil, que a gente tava falando da relação com os pais, né? Legal. É bom ter esses feedbacks. Bom, dentro dessa parte profissional, é importante também ter cuidado com o reconhecimento de autoridade. Pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade de aceitar alguma pessoa superior, né? Então, talvez você tenha dificuldade em ser o funcionário, né? Se você não concorda com algo, talvez você tenha uma cara de pau de expressar isso. E ainda mais, né, por essa relação é, de conseguir falar, se expressar, de articular as coisas, de ter uma mente muito agitada e ter também uma tendência um pouco colérica mental e mutável. Então, dentro de uma circunstância, bater um vento ali pode ser que você fale. E aí tem que tomar bastante cuidado com essa relação de autoridade, porque pode ser prejudicial para você, tá? Ela tem dificuldade sim, verdade. Fica complicado. E talvez no começo você precise, né, trabalhar para alguém, né? Não sei qual que é a sua intenção, qual é a sua circunstância. Na consulta a gente pode conversar melhor sobre isso, né? Quais são as suas possibilidades. E aí a gente pode tentar encaixar melhor dentro da tendência do seu mapa, né? Mas o que eu tenho para falar de uma forma mais ampla, né, profissional, é essa. Pode ser que você se dê um pouco melhor com funcionários, né? Tendo funcionários, né? O regente das 6 é o Sol, e o Sol está ali em Gêmeos, né? Bom, não sei. Ele tá ofuscando, inclusive, você. Talvez você fique melhor trabalhando sozinho mesmo. Pense sobre isso, trabalhe por conta. Talvez com tradução, né? Você falou que gosta de idiomas também. Ou revisão de conteúdo. Talvez você sinta dificuldade com foco, né? Por mais que Mercúrio esteja bem posicionado, mesmo estando em domicílio, por você ter uma mente, a Lua, né? Ela tá num signo que é de qualidade mutável também, mas é detrimento, é exílio de Mercúrio. E os dois são signos mutáveis, e isso então facilita um movimento mental, mas talvez exagere nesse movimento mental, né? Ficando muito pensamentos, muitas ideias, multiplicidade nos focos também. Então, querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, você tem que tomar bastante cuidado com isso em tudo. Que às vezes você começa algo, mas não tem continuidade. E da mesma forma, se você for traduzir alguma coisa ou revisar alguma coisa, né? Talvez você tenha alguma dificuldade aí para ter essa continuidade. Na questão de saúde, deixa eu ver o que eu consigo ver aqui do seu corpo físico. Eu acho que o astro que tá com mais dificuldade de posição é Júpiter mesmo, tá? Você me conhece mais que a minha mãe, tadinha. Sua mãe também não deve ter tido uma vida fácil. Júpiter, ele vai ter um significado, né? Seu parto provavelmente não foi fácil, né? Então começou aí o drama. Talvez sua mãe não teve muito apoio, muito auxílio. Não sei se você não foi o primeiro filho. Quer dizer, provavelmente você deve ter sido o primeiro filho. Fiz exame e encontrei 2 pedrinhas nos rins. Engraçado, rim. Olha, hoje em dia tá tendo muitas pessoas com pedras nos rins, tá?
Ó, ele confirmou que é o mais velho. Adoro isso. A gente tem um estudo na constelação familiar que é o Alfa, Beta e Gama, né? Primeiro, segundo, terceiro filho. Então dá pra ter uma ideia, porque eles têm algumas características específicas, né? O primeiro, segundo e terceiro filho. A minha mãe teve uma infância bem complicada, ó, aí também. Voltando um pouquinho pro assunto dos rins, mesmo que a pessoa não tenha tendência disso no mapa, tá acontecendo muito, tá? O seu caso, eu não vejo muito problema nem com Saturno, nem com água no seu mapa, nem com ressecamento, nem com Libra, que então, são todos significadores de rim, né? Talvez com Júpiter seria uma relação de fígado, tá? Ou por significar o de Sagitário, né? Joelhos, né? Casa 10 no caso, ou músculos no caso Sagitário. Sagitário também reforça a relação de fígado. Peixes tem mais relação com pés, né? E ascendente seria uma vitalidade no geral. Tô com inflamação na vesícula. Fígado e vesícula, faz sentido. No intestino. Eu recomendo muitas pessoas darem uma olhada na qualidade da água que estão consumindo. Porque é óbvio que de torneira não dá, e nem em cidade muito pequena, só se você tiver certeza que tem um poço artesiano e que não estão entupindo de cloro. Porque o cloro, ele faz muito mal, mesmo que seja bem pouquinho, aquela história toda, né? E sem contar flúor, que também não é legal. Então isso tudo prejudica tanto o sistema digestivo quanto os rins. É o que tem acontecido muito. E a comida, ela tá cada vez com mais sódio, mais porcarias, ainda mais se a pessoa consome comidas industrializadas, né? Enfim, o ideal é quanto mais natural, melhor. E filtro de barro, né? E... Bom, enfim, filtro de barro é tudo, é vida, gente. Arrumem um filtro de barro. Ele é o que filtra melhor a água. Que mais? Então, voltando um pouquinho para essa relação dos rins, né? Sistemicamente tem uma relação com antepassado, com medo, né? Então pode ser que tenha alguma relação com ancestralidade, com algo que esteja te incomodando, que você esteja sendo fiel a alguém do seu sistema, né? Então tem algumas coisas que a gente pode investigar aí. Mas o seu mapa, ele aponta uma tendênciazinha a ficar doente, tá? Porque o próprio regente do ascendente está em queda. Então isso tem um indício de uma baixa vitalidade. E ele também está sob os raios do sol, então ele dificulta também, tá? A recuperação. Opa, apagou. Voltou. Ficar doente fácil, né? Então tem que cuidar bastante. E... O que mais você quer que eu veja? Você tem o nó do sul também, né, na casa 6. O nó do sul, ele é maléfico, né? Ele aponta uma tendência de dificuldade. Pode ser que, né? Eu acho difícil por causa do seu temperamento. Seu temperamento, ele é bem yang, bem mais pra cima, né? Mas pode ser que você seja um pouquinho hipocondríaco. Pode ser. Mas é uma tendência baixa aqui no seu mapa disso. Bom, se não tiver mais perguntas, acho que dá pra encerrar e a gente continuar na consulta. Ai, ai. Eu gostaria muito de me encontrar profissionalmente, é o que mais me aflige. Você é de 89, né? Uhum. Depois dá pra. Olha, acabou de confessar que é muito hipocondríaco. É engraçado que você é sanguíneo, né? Então ser hipocondríaco é um pouco diferente. Depois na consulta a gente pode conversar melhor e você me explicar um pouco melhor o que você já fez, quais são suas formações, se você já está trabalhando com alguma coisa ou não, porque aí fica mais fácil de ajustar.
porque o mapa ele vai trazer várias possibilidades. A gente até comentou de algumas, né? E aí fica mais direcionado, que se você já está em algo que tem a ver com você, talvez o ambiente esteja te insatisfazendo, ou algum tipo de comportamento, ou você não tenha uma trajetória, né? Uma narrativa mais específica. Que bom que você gostou. O Maurício não entrou, eu tô muito indignada com ele, porque a galera fez até uma moção ali no grupo pra atender ele. Falou assim, lê o mapa do Maurício. Aí eu ia ler o mapa do Maurício, mas ele nem sequer entrou. Eu fico de cara com isso. Nem apareceu no Telegram também. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Grata pela participação de vocês. Em breve eu vou fazer uma live também, analisando o mapa rapidinho, assim, de quem não faz parte do grupo do Telegram. Mas se você quer ter esse maravilhoso privilégio de ter uma vez por mês e uma consulta, né, que eu vou estar disponibilizando por mês, entra no grupo do Telegram, interage lá. Eu tô fazendo umas aulas particulares específicas para quem tá no grupo também. Tá de grátis, 0800 por enquanto. Não, mas gente, é brincadeira. Mas ele tá... É uma forma de eu estar passando conteúdo, porque eu gosto bastante, né? Eu gosto bastante de ensinar. E tá me deixando bem feliz. Então, grato pela participação de vocês. E até a próxima. Pra entrar no grupo Telegram, vai ficar salva. Eu já vou postar aqui nos stories. No feed e vou postar no YouTube também. E para entrar no grupo do Telegram, é só digitar a orientação do alto no Telegram, ou vai ter o link, eu acho que tá aqui na descrição, tá na bio, tá? Bom, gente, até. Outro dia eu tiro a minha peruca, tá?